Muito bem, hora de falar com o doutor Mauro César Martins. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito obrigado, Edson. Bom, nós temos dois assuntos para discutir hoje. Um assunto nacional, que tem implicações locais, e um assunto puramente local. Doutor, o primeiro é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tomou uma decisão essa semana importante em relação a uma medida provisória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O senador decidiu deixar caducar o trecho da medida provisória que previa a reoneração da folha de pagamento das prefeituras, prorrogando a vigência da mesma em 60 dias. Porém, determinando a derrubada da parte que tratava sobre gestões municipais. Lendo assim, é muito complicado, por isso que a gente precisa de alguém para nos ajudar a explicar o que realmente aconteceu nessa tomada ou não tomada de decisão pelo Rodrigo Pacheco. Eudes, o governo Lula, quando tomou posse em janeiro de 2023, ele nomeou Fernando Haddad. Durante o ano inteiro, discutia-se a questão de reoneração de empresas e prefeitura. O que é isso? No final do governo do presidente Jair Bolsonaro, ele manteve uma decisão de não onerar as empresas que tinham tido prejuízo na época da pandemia. Ou seja, as empresas não pagar mais impostos. Não pagar mais impostos, reduziu esses impostos. Isto é, fez uma renúncia fiscal. Ocorre que o PT, ele prometeu um déficit zero. O Lula falou que não ia ser déficit zero. Então, o Haddad falou, não, eu preciso arrecadar mais. Porque o governo gasta mais. Então, o que ele fez? Mesmo o Congresso Nacional tendo votado para manter a desoneração das empresas e um programa do PERSE, que é umas empresas de bar, restaurantes, programas de renúncia fiscal da pandemia do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Eles, os deputados, mantiveram, porque a pressão desses setores, setor de tecnologia, não setor de hotéis... Não se recuperaram totalmente ainda, né? É o discurso. Eles alegam que não se recuperaram. Mas eu vejo, eu sou uma pessoa que frequenta muito bares, lanchonetes, restaurantes, ainda não é aquele movimento que tinha antigamente. Mas eu não vou nem entrar nessa discussão, porque eu acho que o mundo é outro depois da pandemia. Ah, sim. As pessoas não vão mais em bar, não vão mais em restaurante como ia antigamente. Então, não vão mais em clubes como ia antigamente. Então, o mundo mudou. Mas, vamos continuar. O que o Haddad fez? No final de dezembro, o Congresso Nacional vota mantendo a desoneração o ano passado. E o ministro Haddad, no mesmo dia, coloca uma medida provisória dizendo, o que vocês votaram não vale nada. Nós vamos onerar todo mundo aqui. Lógico, que aí é o din-din, né? Uhum. É o dinheirinho, é o larjan, né? É o real. Foram lá conversar com os deputados, senadores. Não, o governo está desfazendo o que o Congresso fez. O que o Congresso fez? O Congresso está dando benefícios para muitos setores que não precisam mais desse benefício. Eu tenho restrições seríssimas à política econômica do PT, do Fernando Haddad, do Lula, do petismo. Mas eu entendo que as renúncias fiscais, elas têm que ser analisadas de nível técnico. E o Congresso, deputado, senador, analisa nada. A empresa é do meu amigo, segmento do meu amigo. O cara bancou a campanha dele para deputado federal, bancou a campanha dele para senador. Não, pro meu amigo vou liberar, não pagar imposto nenhum. Agora a empresa, o botequinho, a MEI, tudo pagando imposto. Então o governo entrou num embate este ano de 2024 com o Congresso. O Congresso obrigou o Lula e o Haddad a retirar a medida provisória e apresentar um projeto de lei. Então a medida, no acordo, governo e Congresso, Rodrigo Pacheco, a medida provisória acaba o seu valor, ela não tem mais valor nenhum,
E as prefeituras que teriam que pagar de 5% para 20% na folha de salário, continuam pagando só os 5% por enquanto. Mas é um assunto polêmico, mas particularmente eu entendo que toda renúncia fiscal ela deve ser analisada de tempos em tempos. E eu entendo que tem muitos segmentos recebendo renúncia fiscal, que é o povo que paga para as empresas, de forma economicamente indevida. Mas quem vai decidir isso agora é o Congresso Nacional. Agora lá, eles vão decidir porque a empresa é do amigo, ele financiou isso, aquele setor financia isso. Aí é o lobby de interesses e salve o Brasil da mão desse pessoal. Muito bem. Bom, a gente estendeu um pouquinho aqui nesse assunto e eu vou deixar para amanhã a gente falar da situação do prefeito Ed Thomas, numa reunião que teve na Câmara aí, de uma comissão de inquérito que foi instalada para a gente saber a opinião do Dr. Maldo. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, tudo então ótimo. É isso aí. Amanhã nós voltamos com o Dr. Maldo César para falar desse assunto.